Bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui no último dia, do propósito. E o chamou Efraim, e Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Gênesis 41, versículo 52. Deus abençoe sua vida nessa manhã, que o Espírito Santo possa fortalecer a tua vida, teu ministério, sua casa, sua família. Aqui, missionária Simone Noronha, com a live Bom Dia com o Espírito Santo. Nossa live é na semana segunda, sábado e domingo, às 6 horas da manhã. E você é o nosso convidado especial, compartilhe, nos ajude, faça inscrição na nossa página. Te convido também a estar conosco aí nas quartas-feiras, num poderoso culto, aleluia, de tarde, libertação, às 14 horas, Rua Santo Ivo 190. Nessa quarta-feira nós vamos estar aí com culto especial para mulheres e você é nossa convidada especial. Vai estar conosco aí pastora Lane trazendo uma palavra de Deus, profeta do Senhor, e Deus tem algo especial para nós nesse dia. Também te convido a estar comigo aí no 5º Seminário de Psicologia e Vida Cristã, que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de julho. Às 19 horas, na Rua Santo Ivo 190. O tema esse ano é luto, uma dor emocional a ser vencida. Vai estar aí nesse ano conosco a doutora Kátia Copiano, doutor Diego e eu, doutora Simone, vamos estar discorrendo desse tema tão importante, tão atual para os nossos dias. E você é o nosso convidado especial. Louvado seja Deus. Sei que tem muitos irmãos dormindo, mas ao longo da live os irmãos vão entrando. E eu quero iniciar a live nessa manhã orando o Pai Nosso, em nome de Jesus, e que nós venhamos nessa manhã, pela misericórdia, ser usada por Deus através da sua palavra, para abençoar a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus, bom dia com o Espírito Santo. Aqui missionária Simone Noronha, com a live nesta manhã no tema encerramento do propósito. E o chamou Efraim, e Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Por nós de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo mal, porque de Ti é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui eu estou nesta manhã, louvando e bendizendo o Teu nome. Ó Pai, em nome de Jesus, eu entro nesta manhã, nessa live, que o Senhor venha nos usar através do Seu Espírito Santo, venha revelar coisas profundas e ocultas ao Teu povo, que as bênçãos do Senhor, que não nos acrescenta dores, mas que nos traz refrigério, nos traz paz à nossa alma. Deus, em nome de Jesus, que nesta manhã Teu Espírito Santo possa repreender toda fúria, todo levante, toda obra maligna, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua mão esteja estendida para os lares nesta manhã. Ó Pai, em nome de Jesus, que toda a fúria do diabo caia por terra, que o Teu nome seja glorificado na boca do Teu filho e da Tua filha. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, nesta manhã estender as Tuas mãos, que o Senhor venha nesta manhã fortalecer o Teu povo, que nesta manhã o Senhor venha levantar aqueles que estão caídos pela beira do caminho, como Bartimeu, mendigando, Senhor, a bênção, mendigando saúde, mendigando força, sem ânimo, sem, aleluia, sem esperança. Mas nesta manhã, Pai, o Senhor estenda as Tuas mãos, vai de encontro, ó Pai, a essas vidas no nome de Jesus. Venha fortalecer o Teu povo, nos ensinar como orar, como falar com o céu, como declarar ao Senhor as petições. Ó Pai, que nesta manhã o Teu Espírito Santo sonda a terra, porque sabemos, Pai, que em nome de Jesus não prevalecerá o engano, não prevalecerá a mentira, porque a verdade reina no meio do povo e no meio da sua igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, eu apresento nesta manhã, Pai,
aleluia, as autoridades dessa nação. Eu apresento os homens, Pai, sei que o Senhor, aleluia, é Deus fiel, Deus poderoso. Pai, que nesta manhã toda barreira, todo espírito maligno, do engano, da mentira, das coisas que não te agradam, meu Pai, Satanás tem lutado contra a igreja, Decamachai, tentando destruir vidas e família, mas nesta manhã, ó Pai, quebra agora laços e correntes do adversário. Entra, meu Pai, na vida do teu povo, no nome poderoso de Jesus. Venha romper as barreiras espirituais, Senhor, que impede o teu povo de ir para a tua casa, que impede o teu povo de orar, de buscar a tua face. Meu Pai, venha quebrar agora grilhões e prisões espirituais que coloca desânimo, canseira, paralisia mental, espiritual. Meu Pai, nesta manhã joga por terra, aleluia, tudo aquilo que tem embaraçado lá da tua servo, do teu servo, que não tem permitido essa família se render aos teus pés. Ó Pai, nesta manhã joga por terra todo levante, toda obra maligna, espírito das trevas, caia necamachai, saia desta casa, saia desta família, saia da vida deste homem, desta mulher. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo a fúria do inimigo, eu repreendo a fúria do diabo, eu repreendo em nome de Jesus toda hoste maligna, caia por terra agora, decamachai, demônio, você que coloca contenda nesta família, coloca dissensão, coloca divisão, em nome de Jesus, que o teu reino, o teu reinado caia por terra nesta manhã, em nome de Jesus eu ordeno, sai agora, pega toda a sua bagagem, sai deste homem, sai desse jovem, sai da vida desta mulher. Em nome de Jesus, toda obra maligna, todo feitiço, toda bruxaria, todo satanismo, tudo que não provém do Senhor, todo rito do demônio, caia por terra nesta manhã, em nome de Jesus. Demônio do vício, sai dessa casa, sai desta família, sai deste homem, sai desta mulher, espírito maligno das trevas, em nome de Jesus eu ordeno, sai agora, sai da vida dessa criança que bebe, desse jovem, sai agora desta vida, desta mulher que bebe de noite, este homem que bebe de noite, sai agora, Satanás, pega a tua bagagem, sai desta família, sai deste quintal, sai desta casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo mal caia por terra, em nome de Jesus, que todo feitiço que foi feito para este homem beber de noite, esta mulher beber de noite, esse jovem beber de noite, em nome de Jesus, sai agora, pega a tua bagagem, saia, em nome de Jesus, saia desse lar, espírito maligno, saia dessa família, saia, espírito maligno das trevas, que decamachai, que declara maldição, que declara, meu Pai, destruição desta casa, desta família, em nome de Jesus. Pega a tua bagagem, demônio da prostituição, sai da vida deste homem, sai da vida deste menino, sai da vida desta mulher, em nome de Jesus. Pega a tua sujeira, Satanás, sai do leito desse casal, sai do leito deste homem, desta mulher, em nome de Jesus. Saia, em nome de Jesus, sai, espírito da miséria, saia, em nome de Jesus eu ordeno, saia. Vá para o abismo, desça as profundezas das trevas, aonde você não terá mais transferência nessa casa, não terá mais transferência neste homem, nesta mulher. Em nome de Jesus, sai, espírito da morte. Nesta manhã, eu te ordeno, espírito da morte, sai da vida dessa mulher que está com depressão, sai da vida deste homem que está com depressão, sai da vida deste jovem, sai da vida dessa jovem, sai, espírito do suicídio, sai, demônio da morte, eu te ordeno, desça as profundezas, vá para o abismo, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, que os anjos te levem para o abismo, em nome de Jesus, e que nenhum mal, nenhuma praga vai chegar a essa casa, em nome de Jesus. Cai por terra agora, Satanás, saia toda a tua ferramenta,
Toda a tua indução maligna não prosperará na mente dessa mulher, na mente deste homem, na mente desta criança. Pega, demônio da inveja, demônio do engano, espírito da miséria, sai dessa casa, sai deste quintal, saia, demônio, saia e desça às profundezas do abismo, em nome de Jesus. Espírito da enfermidade, você, Satanás, que coloca doença, enfermidade nessa família, nesta criança, neste homem, em nome de Jesus, eu ordeno agora, espírito maligno das trevas, desça às profundezas do abismo, saia, recamacheia, eu repreendo toda fúria, todo levante, sai da minha casa, sai da minha família, sai da vida dos meus, em nome de Jesus, cai por terra, todo mal, cai por terra, em nome de Jesus, toda fúria, todo levante oculto, em nome de Jesus, pega a tua bagagem, demônio, pega a tua sujeira, espírito do suicídio, espírito da tragédia, da miséria, saia, em nome de Jesus, da catástrofe, da miséria, de acidente, espírito do mal, sai dessa família, em nome de Jesus. Nesta manhã eu te repreendo, demônio, nesta manhã eu te ordeno, dessas profundezas do abismo, saia do caminho desta família que só morre de acidente de carro trágico, saia em nome de Jesus, esta família que só vive tragédia, saia, espírito de assassinato, sai demônio da morte, de suicídio, esta família que os familiares só morrem de tragédia, de suicídio, de acidente de carro, saia, desça às profundezas do abismo. Em nome de Jesus eu ordeno que a partir de hoje esta família venha viver a paz em Cristo, que esta família venha viver a graça em Cristo, a bênção em Cristo, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, esta família que está morrendo de câncer, em nome de Jesus, só doença maligna, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, eu repreendo toda a enfermidade, em nome de Jesus, toda a maldição, em nome de Jesus, toda a tragédia, toda a miséria, em nome de Jesus, todo vício que saia, em nome de Jesus, para sempre, que todo mal saia, mas a bênção do Senhor entre nesta casa, reine nesta família, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado, e o nome do Senhor Jesus seja bendito na boca deste povo, que a prosperidade do Senhor alcance, que a bênção do Senhor nos alcance nesta manhã, o livramento do Senhor alcance essa casa, essa família, porque a tua palavra diz, acamparei os meus anjos ao teu redor, para te livrar de todo mal, nenhuma praga, nenhuma peste, nenhuma seta que voa de dia vai encontrar a sua casa, em nome de Jesus, porque a tua palavra, Senhor, é poderosa para cumprir, e cremos, Senhor, que mais um dia abençoe essa live, o encerramento dessa semana, e eu sei, meu Pai, que o Senhor há de abençoar teu povo, abençoar a tua igreja, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Ô glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava orando, né, essa madrugada, e perguntando ao Senhor que palavra eu estaria ministrando no encerramento da live, e o chamou Efraim. E Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Quero que você abra aí sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5. Foi a palavra que o Senhor nos deu aqui do banquete de Belsazar, a mão misteriosa. E eu quero, aleluia, ler com você o versículo 14, 15, 16, 17 e 18 e 19. Até, vamos ver, do 14 até o 21. Amém? Que diz assim: tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz do entendimento e a excelência da sabedoria acham-se em ti. Acabaram de se introduzir à minha presença os sábios astrólogos, e leram as Escrituras e me fizeram saber a sua interpretação,
mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer a ti que podes interpretar e resolver dúvidas. Agora, se poderes ler esta escritura e fazer saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá cadeias de ouro ao pescoço, e ao reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, dai os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó Rei Deus, ó Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza e a glória e magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas temeram e diante dele. E queria matar, e quem queria matava, e quem queria dava a vida, e quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a comer erva dos bois, e pelo orvalho foi molhado o seu corpo, até conhecer que o Deus Altíssimo tem domínio sobre reinos, homens, e quem quer constituir sobre ele. Oh, louvado seja Deus. Daniel é um dos profetas maiores. Daniel significa Deus é o meu juiz. Daniel foi levado para a Babilônia no ano 500, entre os anos 530 a 605, mais ou menos. Daniel é levado com alguns príncipes para o reino babilônico. E ali Daniel, no capítulo 1, nós vamos ver, Daniel, ele propõe no coração não se contaminar com as comidas babilônicas. A ordem do rei era que alimentasse aqueles jovens e os instruísse em todo conhecimento, em toda ciência, para o servir no reino. E Daniel, ele propõe em seu coração não comer das comidas oferecidas aos ídolos de Babilônico, mas ele pede para que aquele eunuco e aquele homem que estava sobre a ordem de Nabucodonosor para preparar os jovens, o alimentassem com verdura e água. E durante alguns anos e algum tempo, Daniel se alimenta apenas de verdura e água. E ali o Senhor dá um espírito com excelência. A Daniel, ele deu um dom especial de interpretar visões e sonhos. E deu muita sabedoria, entendimento e conhecimento também aos seus conterrâneos, Sedraque, Mesaque e Abednego, Misaías, Azarias, Azael e Daniel. Esses 4 se destacaram no reino de Babilônia. Passaram por dificuldades no reino, momentos de insanidade de Nabucodonosor. No capítulo 2 nós vamos ver aí Daniel já passando por dificuldade, na qual Nabucodonosor tem um sonho e ele quer que todos interpretem esse sonho e que os adivinhos, os astrólogos, os magos que não conseguissem ali, ele mandou executar todos os sábios da Babilônia. E ali Daniel propõe orar com seus amigos e na madrugada Deus revela para Daniel o sonho de Nabucodonosor. E vem o livramento para todos através da vida desses jovens. E nesta manhã, aleluia, que nós possamos entender os propósitos de Deus em nossas vidas. Precisamos acordar a tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, minhas irmãs. Deus abençoe a vida de cada uma nessa manhã. Nós precisamos entender, aleluia, os propósitos que Deus tem para com as nossas vidas.
E Daniel, ele foi escolhido por Deus para um propósito específico. O livro de Daniel tem algumas revelações escatológicas do futuro, da vinda de Cristo, das guerras de Armagedon, algumas revelações do milênio. Há muita simbologia, muita, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, muitos enigmas, mas a palavra de Deus por si mesma, ela é poderosa e ela vai nos discernindo através do seu Espírito a sua interpretação. Daniel agora, ele está ali. A Bíblia diz que ao passar o tempo que eles colocaram no propósito de se alimentar só com verduras, Deus o honrou. Deus o presenteou com dons e com a excelência do Espírito Santo. O Espírito Santo era com Daniel e Daniel era usado pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz aqui, nessa passagem, aleluia, no capítulo 3, nós vamos ver Cedraque, Mesaque e Abidnego passar também por grandes dificuldades. E aí é o capítulo onde eles são lançados na fornalha de fogo ardente. No capítulo 4 é quando Nabucodonosor é tratado por Deus pela sua soberba e achar que ele era grande e que ele fazia tudo, sem reconhecer o poderio de Deus. Deus faz ele ficar 7 anos comendo capim nos campos, com uma psicose, com uma esquizofrenia grave. Permissão de Deus, onde ele perde a consciência, ele está num processo de loucura, e ali ele vive como bicho, como animal, durante 7 anos, até que ele reconheça que Deus é poderoso e Deus está acima de todas as coisas. Nabucodonosor vem morrer, e o seu filho Belsassar, né, a Bíblia trata como filho, mas ele era neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido. Nabonido era seu pai. E ele passa a governar o reino de Nabucodonosor, grande Babilônia, um dos maiores reinados, uma potência muito grande. Nabucodonosor engrandeceu muito o reino através de Deus, permitindo ele crescer nesse reino. E agora, nesse capítulo 5, Belsassar está dando uma festa. E quando Nabucodonosor atacou Jerusalém, ele trouxe os utensílios sagrados do templo, tudo que estava no templo de Deus, que era usado pelos sacerdotes, as bacias, as taças de ouro, todos os objetos valiosos estão agora sob posse do reino babilônico. E aqui Belsassar está neste grande banquete. Os grandes estão com ele, todos os homens importantes de Babilônia. E ele está alterado pelo vinho. E ele manda trazer os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor tinha retirado do templo do Senhor. E ele manda trazer para que os reis, as concubinas, suas mulheres bebessem nesses objetos. E o servo traz os vasos de ouro e eles começam a beber, usando
esses objetos e eles começam a dar louvores aos deuses deles. Lá naquela mesma hora, apresentou um dedo na sala real, onde estava tendo esse banquete, uma mão de homem, e ele escrevia defronte do castiçal, na parede do palácio, e todos podiam contemplar aquela mão escrevendo. Então, naquele momento, Belsassar, ele fica com medo e ele começa a ficar turbado com seus pensamentos. E ali ele já imediatamente ele fala: introduza na minha presença os magos, os astrólogos e todos os sábios de Babilônia. E quem interpretar essa escritura, eu vou vestir de vestes reais, vestes finas, e vou o cobrir de ouro. Então ele chamou todos os sábios, todos os adivinhos, e ele estava muito perturbado, muito inquieto. E ninguém conseguiu interpretar aquela escrita que estava na parede do palácio. E Daniel está esquecido dentro deste palácio. Assim que Nabucodonosor morre e Belsassar toma posse do trono, colocaram Daniel de lado. Esqueceram de Daniel. E Daniel, ele contribuiu muito para o reino. Ele foi uma pessoa muito importante para Nabucodonosor e para o reino de Babilônia. Mesmo ele naquele cargo, ele não se contaminou, ele não se deixou ser influenciado pelas culturas babilônicas. Ele foi fiel ao Senhor até o fim, até o dia da sua morte, no ano 530, aproximadamente, antes de Cristo. Pode o homem esquecer você, aleluia. Mas o céu não esquece o propósito que tem na minha vida e na sua vida. Eu vou repetir nesta manhã. Pode o homem te esquecer, mas o céu não nos esquece e não esquece o propósito que Deus tem comigo e com você na terra. Oh, aleluia. Daniel cresceu na terra da sua aflição, na terra do seu cativeiro. E é o que eu estou pregando há 3 dias. E o chamou Efraim. E Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Daniel, aleluia, cresceu na terra da sua aflição. Porque Deus em todo o tempo foi com ele. Em todo o tempo Deus não o desamparou. Porque Daniel era fiel à lei do seu Deus. Daniel, ele não se curvou aos caprichos babilônicos, aos deuses babilônicos. Mas a Bíblia diz que Daniel abria a sua janela. Lá no capítulo 6, nós vamos ver outro processo que Daniel vai passar. Que ele vai para a cova dos leões por inveja daqueles homens que estavam ali, invejando o ministério de Daniel. Mas Daniel, aleluia, ele não se intimidou. Ele era um homem, aleluia, de oração, que abria sua janela e orava 3 vezes ao dia ao Senhor dos Exércitos, aleluia. E Deus sabia que ele era fiel. E por ele ser fiel ao Senhor, o Senhor nunca o abandonou. O Senhor nunca o desamparou. O Senhor nunca o envergonhou. Há mistérios, Labar Canai, já estou sentindo a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e através do seu Espírito Santo. Há mistérios que ao homem é velado.
mas aquele que busca é revelado. Eu vou repetir, há mistérios que ao homem natural é velado, mas ao homem que busca é revelado. Porque o Senhor diz na sua palavra que as coisas ocultas é para ele, mas as reveladas é para nós que o busca, para que, aleluia, o nome dele seja glorificado na minha vida e na sua vida. Ore kamashai. Andai koderte. Assim como eu preguei em José, aleluia, teve o nome egípcio. Louvado seja Deus. E o seu nome, Patipaneia, que significa descobridor dos segredos, dos mistérios de Deus, dos segredos de Deus. Aleluia. Dekamashai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nome egípcio de José significa descobridor. Louvado seja Deus das coisas ocultas, dos segredos escondidos. Ontem falamos sobre isto. E Deus fala que as coisas encobertas é para os homens, mas as reveladas é para aquele que busca, aquele que crê, aquele que adora, aquele que glorifica, aquele que exalta o nome do Todo-Poderoso, que é o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta manhã nós venhamos entender o mundo espiritual. Nós possamos, aleluia, discernir as coisas espirituais. Que nesta manhã o Espírito Santo possa nos trazer aquilo que os nossos olhos naturais não estão enxergando. Que Deus possa abrir os olhos do povo dele nesta manhã. Arrancar as escamas espirituais, como Paulo estava com as escamas nos olhos e achando que estava fazendo a vontade e agradando a Deus, e ele estava, aleluia, equivocado, estava fora do propósito divino. Mas aí, lá no livro de Atos, capítulo 9, Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um encontro com Paulo no caminho, que foi a live da semana retrasada. E o Senhor, nesta manhã, quer te revelar coisas ocultas, quer me revelar coisas profundas. Assim como Deus revelava para Daniel segredos do céu, mistérios do céu nesta manhã para mim, para você. E quando Belsassar, ele tocou naquilo que era santo, naquilo que era sagrado, houve uma consequência. Eita, caia. Mistério de Deus, eu estou sentindo algo tremendo nesta manhã, igreja do Senhor. Quando ele tocou naquilo que era sagrado, era santo, houve uma consequência. Eu quero abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz, não toque nos meus ungidos, não toque nos meus profetas, porque são meninas de meus olhos. Oremachorecomanai. Não toca naquilo que é santo, porque Deus cobra. Davi sempre temeu, Davi sempre dizia, longe de mim tocar no ungido do Senhor. E por muitas vezes Deus provou Davi colocando Saul em suas mãos, e Davi não tocou num fio de cabelo de Saul, nem na família de Saul. Porque ele tinha temor. Ele tinha temor do Senhor. E quantos vêm perdendo o temor, tocando na palavra, tocando no Espírito Santo, tocando nas pessoas, que nós venhamos vigiar nesta manhã, pessoas que reclamam da palavra, questionam a palavra.
porque não querem ouvir a verdade, porque não querem estar na verdade, querem fazer as coisas da sua forma, da sua maneira, assim como Beltesazar, achando que não tem nada a ver. Eu posso conjecturar nesta manhã que algum servo, algum homem sábio disse, algum sacerdote lá falou, não mexa nas coisas sagradas desse povo, não toca, meu Senhor, nesses objetos sagrados. Quem sabe ele falou, não tem nada não, é só um copo, é só uma bandeja, é só uma bacia, é só uma taça, eu quero. Alai de comachai. É o crente nada a ver, não tem nada a ver. Decanta macheia. Deus cobra. Deus é santo. E as coisas do Senhor é santa. Quantas pessoas debochando do Espírito Santo, debochando das línguas sagradas do Senhor. Se Deus não quisesse que nós falássemos em língua, Ele não batizaria nós com língua, irmãos. Se o Espírito Santo não quisesse que nós falássemos em língua, aleluia, Ele não teria nos batizado com fogo, não teria em Atos 2 o povo ser batizado em línguas. Um deboche. E Paulo, lá em Coríntios também, louvado seja Deus, ele vai dizer, não proibais de falar em línguas estranhas. A língua estranha não é para os incrédulos, a língua estranha é para aqueles que saibam que Deus está no meio de vocês. É sinal de Deus nas nossas vidas. Hoje, as coisas do Espírito Santo estão virando chacorrice nas redes sociais. Deboche. Deboche. Tem muita gente sim usando de má fé, irmãos, brincando com as coisas de Deus. Satanás também fala em língua, viu? Ele copia as línguas sim do Espírito Santo. Mas a língua do Espírito Santo é única. Ela testifica. Decamachai. E homem natural não discerne ela. Assim como Beltesazar, quando aquela mão escreveu, aleluia, aquelas escritas, aquele idioma, aquela liturgia que só o céu tem. E o Deus não dá para qualquer um, não. Deus dá para aquele que é dele, para aquele que ele conhece, tem um espírito com excelência, como Daniel. Mas sempre tem um sábio no meio do caos. Sempre tem um conselheiro no meio do caos. Daniel estava esquecido pelos homens, mas não estava esquecido por Deus. Sabe o que Deus está falando de novo? O homem pode te esquecer, pode me esquecer, mas Deus não esquece de nós, não. E a mãe, a esposa de Nabucodonosor, rainha, ela vai até ele e diz, ó grande rei, o rei vive para sempre. Não te turbe o teu pensamento, nem o teu coração, nem mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou neles luz, inteligência, sabedoria, como a dos deuses. E rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu chefe de magos, astrólogos, dos adivinhos, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvida, a qual o rei o pôs o seu nome Beltesazar. Pois agora Daniel, ele dará a interpretação. E Beltesazar significa proteja a vida dele. Olha o nome babilônico que Daniel recebeu, Beltesazar. Proteja a vida dele. E Bel era um deus babilônico que era adorado por esse povo. E Deus, ou seja, proteja a vida dele.
E foi os oficiais babilônicos que deram esse nome para Daniel. Porque sabia que ele teria grandes desafios e o inimigo tinha inveja dele. Quantas vezes, meus irmãos, passamos por essas situações? Não é o de fora que se levanta muitas vezes contra a minha vida, contra a sua vida, não. Muitas das vezes é de dentro da casa. É aqueles que estão perto de mim, perto de você. Infelizmente. A igreja não é o lugar perfeito, não, irmão. Você não vai achar uma igreja perfeita. Não, nós não somos perfeitos. Perfeito é o que está em nós, que é o Espírito Santo. E que molda essa natureza caída, essa natureza pecaminosa. E que todo dia ele nos molda, ele vai trabalhando em nós, ele vai nos amadurecendo, ele vai nos dando crescimento espiritual. Para que nós possamos servir a Deus com temor e tremor. Mas Daniel, ele tinha sido esquecido. Ele tinha sido esquecido. Mas Deus não esqueceu de Daniel. Deus não se esquece de mim e de você. Ele optou se separar para Deus. Demonstrando isso no seu caráter, no seu valor, na sua fé. Aleluia! No seu caráter, no seu valor, na sua fé. Porque todas as vezes que se levantavam contra ele para o matar, o anjo descia e via inocência em Daniel. E Deus dava o livramento para ele e para os seus companheiros. Esta mãe, agora essa rainha, instrui Beltesazar, instrui que há um homem em seu reino, sábio, e que ele tinha desprezado. Olha, e Deus me fez crescer na terra de minha aflição. O homem esqueceu de Daniel, mas Deus não. E Deus cria uma situação, e Deus permite situação para que ele possa nos justificar, para que ele possa se manifestar na minha vida e na sua vida. E aí ele manda chamar Daniel. E Daniel vai até a presença do rei. E ele fala: eu tenho ouvido falar de você, Daniel, que os espíritos dos deuses estão em ti. E ele vai falar que trouxe todos os sábios, adivinhos, astrólogos. Mas ninguém, Daniel, conseguiu discernir que letra é essa, que escrita está na parede do palácio. Mas eu sei que você pode interpretar e resolver essa dúvida. Agora, se você falar para mim o que está escrito nessa parede, eu vou te encher de riqueza. Eu vou pôr ouro no seu pescoço. E você vai ser o terceiro do meu reino. Deus vai restituir o cargo de Daniel novamente. Mas aí a humildade daquele que tem a presença. Oh, coisa linda. A humildade de quem tem a presença. Ele fala: não, meu Senhor. Fique contigo os seus presentes. O teu dom fique contigo. E dá os presentes. Dá os teus presentes a outro. Todavia,
Eu lerei esta escritura, eu falarei o que está escrito nesta parede. E tu saberás, ó rei, esta interpretação. O rei Altíssimo, e ele começa a falar da situação de Nabucodonosor, da grandeza do reino de Nabucodonosor. Ele começa a falar de tudo que Nabucodonosor passou por não respeitar, por não entender, por não compreender a glória e o poder de Deus. Sabe o que Deus fala para mim e para você nesta manhã? Ele não vai dividir glória dele com ninguém. Labaracachória. Tem muita gente querendo glória para si. Tem muita gente querendo ser... Anacaia. Está esquecendo de quem é que está sobre ele. Aleluia. Sabe o que Deus está falando nesta manhã? Sobre governância. Homens que governam com soberba, com arrogância. E aquele que governa com soberba e arrogância e não respeita a Deus, come capim, como Nabucodonosor comeu capim. Porque a mentira não prevalecerá no reino. A mentira não prevalecerá na nação. A mentira não prevalecerá no meio do povo, mas a verdade virá. E o nome do Senhor será glorificado. Coisas ocultas virão, irmãos. Porque nesses últimos dias, aleluia, nada ficará encoberto aos olhos daquele que vê todas as coisas. E ele julgará com retidão e com justiça. Orebachai, o homem acha que é poderoso, que pode fazer, mas o Senhor fala nesta manhã, esta nação ainda está sob o meu controle. A verdade prevalecerá e as escamas cairão dos olhos daqueles que estão cegos, daqueles que não veem mais a verdade, não entendem mais a verdade, não conhecem quem é a verdade. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. Orecamachai. Não ficará nada encoberto. O Senhor fala que reinos que acham que estão poderosos, reinos que acham que vão dominar, cairão como o reinado de Belsazar, como o reinado de Nabucodonosor. Porque no capítulo 4, Nabucodonosor vai dizer, ele estabelece reinos, ele edifica, ele abate, ele domina o tempo. E tudo está patente, ou seja, está no controle dele. Ele é Deus. Ele coloca e ele tira. Ele sustenta e ele abate. Ele exalta e ele humilha. Não há nada impossível para esse Deus. Nada fica encoberto, nada fica oculto. Anakamoreti arataya. Orikamacheia. Oremanchocomanai. Nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Ele canta, anayo, xeraba, shikama, dekiniácia. Deus vai revelar coisas muito ocultas, lacaramá. Nesses últimos dias, recai para o seu povo. Lemarcoterema. O céu vai se abrir em enigmas, ricamancho, em sonhos, em revedecai, em revelações, que só o chá decai, só o secachai. Só os sábios decai, decou, nahai, nem os sábios, nem os astrólogos dessa terra, nem os grandes, candoe, checai, urim, manai, revelará o que Deus trará ao seu povo. E keniosi, decainjou, haribai, e quioté, porque os mistérios vêm, aracai, para o povo. Deus vai revelar, xerecai, coisas que o homem natural não compreenderá. De camacho, que dê, mocoietecai. Estou sentindo a presença do Espírito Santo que revela mistério, que revela profundo e oculto nesta manhã. Orikamancho, maduiete, kandoe, bokti, hatai, sui, hamayokete, halayocha, yoketa, uma crise, kadai, hori, financeira, mundial, recai, cairá sobre as nações. Kedea. Muitos passarão de que lutas, guerras, rama, dificuldades, recaná, tico, uma crise mundial, virá sobre as nações, requeremá, tioquete,
Deus abaterá os soberbos, recai. Deus abaterá os soberbos, recamantuia quebrar. E eu tenho que amar, porque Ele é Senhor ainda e está no controle de todas as coisas. É mistério que as guerras, decai a peste, a fome, venha sobre a terra para cumprir a palavra, recai do Senhor. Ramaio que tereca. Lamanai, a terra ainda vai gemer, a terra ainda vai passar por grandes decaidores de parto, recamato, que der. Está no princípio dela, recamai. Mas dias virão, decai, com o meu povo que se chama pelo meu nome, que eu levará e se humilhar e orar. Eu, o Senhor, ouvirá do Sequebá, e sararei, e intervirei, e levantarei por amor a Israel. Recamanahai. Oria saramahashudekamahai. Yedekamanai, o céu quer se revelar para a sua igreja. Recamar. Deus quer se revelar ao teu povo. Recamai, tioqué. Decandô. Deus estecar. Vai fazer os homens reconhecer que há profeta neste queimar. Deus está dizendo, vai reconhecer que há Micaias na terra, que há João Batista, remai, que há Ezequiéis, que há Daniéis, que há Isaías, Mordecai, que há Amós, Orimandarabachai, que há Neemias na terra, Shai Canai, Igodekama. Deus vai fazer os homens reconhecerem que há profeta, que ainda há profeta que não se corrompeu com a gandeia, com os pratos de Babilônia, mas que ainda dentro de Babilônia preservam a sã doutrina, preservam a presença do Espírito Santo, preserva os dons, preserva a presença do Senhor. Daniel não pegou ouro, nem prata, nem se vestiu com as vestes que o rei quis comprá-lo. Recamachuri Kamanai. E aí ele vai falar com o rei. E te levantaste, ó rei, contra ti, o Senhor do céu. Pois você trouxe da casa dele, e tu e tuas mulheres, concubinas, que bebesse vinho nos seus objetos sagrados para adorar os seus deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabe, mas Deus em cuja mão está a tua vida e tudo e teus caminhos, e você não glorificou a ele. Então dele foi enviada essa escrita pelas suas mãos. Está escrito: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E ele fala: Mene, cortou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu aos medos e ao persas. Aí vem o rei Dário. Daniel não cobrou. Daniel nem aceitou o que o rei quis dar para ele. Homem de Deus, mulher de Deus é assim. Vive na obediência de Deus, não se corrompe com as riquezas de Babilônia. Quantos estão se perdendo, irmãos? O Senhor falou: de graça receber e de graça dar. Se você tem 2 túnicas, doa uma. Se você tem 2 alpacas, doa uma. Jesus
Ele disse, não cobre pela cura, não cobre pelas libertações que vocês vão fazer através do meu nome. Não se corrompam como os sacerdotes, não se corrompam como os homens malignos. Não, de graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. Que nesta manhã nós possamos compreender qual seja o propósito do reino. As pessoas estão se perdendo porque não examinam as escrituras e não colocam em prática. Que nesta manhã nós possamos entender o chamado do Senhor. Que nós possamos prevalecer e permanecer na sã doutrina, temendo ao Senhor, cumprindo esta palavra, e de pregar o evangelho a toda criatura. Deus não disse cobrai e de pregai, não, e de pregai. Ele não está mandando na sua palavra, cobra pela pregação, cobra pela cura, cobra pela libertação, não. Ele está dizendo de graça você recebeu o dom. De graça você vai doar esse dom. Eu me lembro uns anos atrás, muitos anos atrás, eu fui fazer uma visita no Cazuza para uma pessoa que estava em terminalidade de câncer. E esta pessoa estava acamada com AIDS, estava em terminalidade. E eu orei por aquela pessoa e Deus curou aquela pessoa do HIV, o levantou. Mas infelizmente ele não permaneceu na presença de Deus. E nós oramos naquele lar, uma senhora, uma mãe, ouviu a oração. E o filho dela estava também com câncer, esse menino com câncer, acamado. E ali aquela mãe, chorando, pediu para nós orarmos. Mas ela dizia, eu não tenho dinheiro para pagar, irmã, pela oração. E aquilo me entristeceu tanto, que eu falei, como, minha querida? Eu estou dizendo, irmã, eu não tenho dinheiro para pagar pela oração. Porque eu pedi oração para um pastor e ele cobrou um valor e eu não tinha esse valor. E naquela época era 150 cruzeiros que ele cobrou. Era cruzeiros ainda. E ali aquilo me indignou, irmão. Eu fiquei muito triste. Eu falei, não, minha irmã. Quem disse para a senhora que Jesus mandou cobrar para a oração? Não, mas ele falou que só podia orar e para Deus curar eu tinha que dar 150 cruzeiros para ele. Eu falei, não, nós vamos orar. E aquilo que o Senhor fizer aqui na sua casa, a senhora aceita, aceita, irmão. E nós entramos ali, irmãos, e oramos por aquele menino. Aquele menino aceitou Jesus, que ele estava afastado. Aquela irmã estava afastada da igreja. Ela reconciliou. Aquele jovem aceitou Jesus. Aprove Deus o levá-lo, porque Deus o recolheu. Mas ele foi salvo. E aquela mãe permanece até hoje na presença do Senhor. Ela não se desviou mais. Esse é o Deus que nós servimos. Que ele tem prazer de usar a minha vida e a sua vida para o nome dele ser glorificado. E Daniel estava esquecido naquele palácio. Estava desprezado. Mas aquele que o desprezou, Deus fez ele reconhecer e abrir a boca. Olha, há em você o Espírito do Senhor. Um espírito com excelência. Você é um homem sábio. Você é um homem entendido. E Deus te revela mistério. E Deus te revela coisas gloriosas.
E ele achava que comprando Daniel com ouro, e Daniel já deu a resposta, dê a outro o seu ouro, as suas púlpiras. Eu vou fazer isso porque é o meu dever. É a ordem que Deus me deu, é um dom especial que Deus me deu. E quem vai, aleluia, quem vai me honrar é o Senhor, não você. Você está esperando, aleluia, esperando o quê? Honra de homens? Não. Você está esperando a exaltação de homens? Não. A exaltação vem de Deus e ao seu tempo. Daniel ficou lá esquecido, mas Daniel continuou, eu creio que Daniel continuou fazendo a obra, Daniel ficou lá cuidando dos seus afazeres, Daniel ficou instruindo o povo, Daniel não parou, mesmo ele esquecido pelo homem. Mas aqui, olha, tá vindo o mistério do Deus, é Dekamashai. Sabe o que Deus está falando? Aquilo que alguém tirou algo das tuas mãos, que não era no tempo do Senhor, o que o Senhor está dizendo? Eu vou pôr de volta nas tuas mãos. Eu vou restituir de volta. E eu vou fazer a pessoa reconhecer que é você. Aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, nas tuas mãos, ninguém pode tirar. Só Deus. E se o homem tirar, vai ter que trazer de volta. Vai ter que restituir de volta na Kamashai. Porque aquilo que Deus coloca na minha mão, na tua mão, Lamachore Kamanaya, Remitioka Nakachore, só Ele pode tirar. Só Ele pode dizer o tempo que fechou a Nekai, fechará a porta. Porque Ele abre porta onde não tem porta. E a porta que Ele abre, ninguém fecha, que Ele fecha também ninguém abre. Ninguém abre a porta que Deus fecha. E ninguém fecha a porta que Deus abre. Decamaram. Porque a chave de Davi está nas mãos dele. A chave de todas as portas está na mão dele. Mas tem uma chave, irmão, que ele não abre. Ele não arromba. Ele não invade. Ele diz lá em Apocalipse 3, estou à porta e bato. Eu estou batendo nessa porta. Eu tenho a chave, mas eu não vou abrir. É você que vai abrir para mim. É você que vai me convidar para entrar no seu coração. É você que vai me convidar para cear e para sentar nessa mesa e para fazer morada dentro de você. É a única porta que Deus não abre. É do coração do homem. Para ele entrar. Dekamashai. Dekomandorecaia. Essa chave é você que tem que ter. Voluntariedade. Você tem que querer. Você tem que desejar Jesus dentro de você. Porque essa porta é o amor que você tem que reconhecer. O amor de reconhecimento. Que só Ele pode preencher o vazio da tua alma. Só Ele pode curar as tuas feridas nesta manhã. Só Ele pode te libertar dessa depressão, dessa angústia, desse vazio, desse medo, desse pavor, desse pânico. Só Ele pode revelar os enigmas do teu coração. E ali Beltsazar vestiu Daniel de ouro, de prata, de púrpura, e naquela mesma noite ele foi morto. E Dario, o rei da Pérsia, ocupou o reinado de Beltsazar, com 62 anos. O rei Dario. E Deus restituiu o cargo de Daniel com excelência. Porque pode os homens esquecer de mim, de você.
Mas aquilo que Deus prometeu para mim, para você, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus também, Ele permite tirar cargos. Eita, Jesus, é forte. Ele permite também tirar cargos para ver aonde está teu coração, o meu coração. Para ver se eu e você vai permanecer fiel a Ele. Para ver onde você está seguro, nele ou no cargo. Nele ou no pastor. Nele ou na liderança. Ele prova a nossa fé. Para ver aonde está o nosso coração. E o coração do Daniel não estava nas riquezas da Babilônia. O coração de Daniel estava nas riquezas do céu. Na grandeza do Deus dele. O coração dele estava voltado ao Senhor. Porque no capítulo 6, no próximo capítulo, quando ele já está ali servindo ao rei Dario, aqueles homens invejosos lá, os sábios, os astrólogos, os adivinhos, invejosos, que não conseguiam interpretar aquela escrita, tramaram contra ele. Tramaram para o matar, para matar Daniel. Por isso o nome Beltesazar, proteja a vida dele. Aleluia. Proteja a vida dele. E Deus todo o tempo protegeu Daniel dentro deste reino. Não importa onde eu e você esteja, o Senhor está falando, eu protejo você aonde você estiver. Aonde você estiver, o meu anjo colandecaia está ao teu redor nesta manhã. Eu protejo a sua casa, eu protejo os seus filhos, eu protejo, Labaia cai. Eu guardo. Mas Deus está falando nessa live, nesta manhã. Aquele que um dia te desprezou, te humilhou e não reconheceu o seu valor. Deus está dizendo, eu vou permitir uma situação. Ei, Malaia. Porque tocou naquilo que é sagrado, naquilo que é santo. Edecaia, Soremaia. Eu vou permitir uma situação para saber que eu sou Deus. Para saber que eu sou contigo, para saber que eu estou na tua vida e o meu Espírito Santo está sobre você. De Carabachuri Kamahai. Deus diz para alguém nesta live, nesta manhã, tu vai crescer na terra da tua aflição. É no meio dos invejosos que tu vai crescer. É no meio daqueles que acham que são muito, e acha que faz, e acha que acontece. Oh, Recamachai. Oh, Necandalamassúria. Deus vai fazer você crescer no meio dessa guerra, no meio dessa prova. Deus está te amadurecendo. Deus está fazendo você crescer espiritualmente, criar mais relacionamento com Ele. Oh, Recamachai. Deus vai se revelar para alguém nesta manhã. Decamanarasúbria. Oh, Recachai. Deus vai fazer coisas grandes na minha vida e na sua vida. Deus vai fazer o homem reconhecer o seu valor, o meu valor. Ericamartua. Remende camassé. Porque quem nos deu o dom não foi o homem, quem nos deu o dom foi o Espírito Santo, quem nos chamou não foi o homem, foi o Senhor. Oh, aleluia! Foi o Senhor que nos escolheu e nos chamou, assim como Daniel, aleluia, que havia um espírito com excelência, e Deus dava visões e revelações de sonhos, interpretações de enigma
Assim como José, Deus interpretava sonhos, Deus revelava enigmas. Oremachaya. Deus está dando dom nesta manhã para crente. Deus está dando o dom do mistério, da revelação. Eita, Jesus, que coisa ali. Se tu crê, recebe, porque está vindo de Deus e da revelação da palavra. Deus está dando dom de revelação de sonho, de interpretação de sonho. Está dando revelação e dom da revelação. Deus está entregando dons nesta manhã. Deus está dizendo, eu estou dando o dom da palavra. Eu vou revelar coisas profundas através da minha palavra. Eu vou usar a tua vida. Eu vou usar para a glória de meu nome. Abra a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Recebe do Senhor nesta manhã o mistério. Porque Deus ainda não mudou, ele continua o mesmo Deus. O Espírito da excelência está sobre mim, sobre você, o Espírito da sabedoria nesta manhã. Decanaia, Sória. Papai está com Tembeque, coisas grandes, né, Cai? Deus está fazendo nesta manhã na vida do seu povo. Deus quer revelar mistérios profundos, porque o nosso Deus é profundo. Aleluia! Que nesta manhã você fique com esta palavra, que você guarde no teu coração. Aleluia! Porque Deus vai tirar alguém do anonimato. Ele é cama. Papai está dizendo, eu vou tirar do anonimato. Eu vou tirar do anonimato e vou fazer reconhecer que eu sou o Senhor na sua vida. Que a minha presença é contigo. Vai olhar para mim e para você e dizer de onde vem tanta sabedoria. Não tem na aparência. Não tem. Kamanaia. Sabe o que é isso? A presença do Deus onisciente. O Deus da ciência. Que vê todas as coisas, criou todas as coisas, criou toda a ciência, todo conhecimento, todo entendimento. É Ele, Jeová. Nakaio Chori. Gerê. Kamanai, eu sou o que sou. Erikamacheia. É este Deus que eu te apresento nesta manhã de hoje. Aleluia. Deus abençoe a sua vida que esteve comigo até agora. Bom dia com o Espírito Santo. Aqui missionária Simone Noronha que vos fala no encerramento da live. E o chamou Efraim. E Deus me fez crescer em terra de minha aflição. Ministramos hoje Daniel capítulo 5, o mistério da parede da mão. Oh glória! Deus revelou mistérios nesta manhã. Guarda no teu coração esta palavra, porque Deus vai tirar alguém do anonimato. Deus vai fazer alguém reconhecer o teu chamado. Deus vai restituir, Kamachaya. Deus vai restituir cargo nesta manhã. Orekamachai. Deus vai fazer o homem reconhecer que não deveria ter te tirado, que não deveria ter mexido com você. Que nesta manhã você guarde essa palavra no teu coração. A live, bom dia com o Espírito Santo, aqui missionária Simone que vos fala. Quero te convidar aí na quarta-feira, às 14 horas, no culto para as mulheres, um culto especial. E você é o nosso convidado especial para estar conosco. Aleluia, esteja conosco, quarta-feira, às 14 horas aí, pastora Laine vai estar trazendo uma palavra profética, revelada do céu para o teu coração. Ore pela minha vida, meus irmãos, estarei viajando dia 13 de abril para Tefé, Amazônia. Vamos estar ali fazendo a obra alguns dias, algumas semanas.
e você possa orar por nós. Eu sei que você vai orar, você que quer abençoar a obra missionária. Nós estamos indo para um lugar muito carente. Meu Pix é 266-592-84850. Você que queira doar uma cesta básica para abençoar alguém lá em Tefé, está aí o Pix, 266-592-84850. Missões é isso. Tem aquele que vai, tem o que ora e tem o que semeia no ministério missionário. Se você quiser abençoar, deixa Deus usar aí teu coração, em nome de Jesus. E vamos estar ali, levando a palavra para aquelas mulheres do Ribeirinho ali, de Tefé, para aquela comunidade. E sei que Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar. Nesse período, nós não vamos estar fazendo a live, mas eu vou estar gravando todo o trabalho. Se der para eu fazer algum dia ali live, eu farei. Mas nós vamos estar gravando todos os cultos, todos os trabalhos que vão ser feitos naquele lugar, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Cubra-nós de oração, ore por nós, semeie também na obra missionária em nome de Jesus. E eu creio aí que o Senhor vai abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, porque aquele que abre a mão para a obra, né? Deus abençoe. E também quero te convidar aí para o 5º Seminário de Psicologia e Vida Cristã, que será nos dias 2, 3 e 4 de julho, às 19 horas, na Rua Santo Ivo. O tema, luto, uma dor emocional ser vencida. Vamos estar ali falando desse tema tão importante nos nossos dias atuais. Vai estar a doutora Kátia Cupian, doutor Diego, eu vou estar ministrando a palestra. E você é o nosso convidado, traga a sua igreja, traga alguém com você, convide pessoas, faça a inscrição lá no link, nos ajude em nome de Jesus, e que o Senhor venha fazer uma grande obra e o nome do Senhor venha ser glorificado como todos os anos. Deus abençoe a sua vida, nossa irmã Cissa de Hortolândia, nossa irmã Nilza de Minas Gerais, os irmãos de São Paulo, todos os irmãos que estão conosco nessa manhã. Que Deus abençoe a sua manhã de domingo. Também vamos estar ali hoje ministrando uma aula escatológica na Escola Bíblica Dominical, às 8h30. Você é o nosso convidado também. Você que queira ir para a Escola Bíblica, 8h30, nós temos uma poderosa Escola Bíblica Dominical na Rua Santo Ivo 190, todos os domingos, 8h30 da manhã. Louvado seja Deus. E você está convidado a estar conosco. Quero orar em agradecimento nessa manhã. Ore comigo, em nome de Jesus, para que o Senhor continue abençoando. E na próxima semana estaremos aí na live, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia com o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus, quero te agradecer por esse encerramento dessa live, por mais um dia que o Senhor usa nossas vidas para falar da tua palavra. Pai querido, Pai amado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer pela vida do teu povo. Tua palavra foi ministrada nesta manhã, que mistérios do céu serão revelados, que coisas profundas serão reveladas para o seu povo, a sua igreja. Levanta teus filhos na terra, levanta tuas filhas, nos capacita, Pai, na sabedoria, como Daniel, no entendimento, em toda ciência, com excelência, Pai, nos dê essa sabedoria, com humildade, com simplicidade, que nós possamos permanecer humildes e simples em Tua presença, com todo conhecimento e sabedoria, que o Senhor possa nos favorecer. Pai querido, levanta um exército de oração, levanta um povo que clama, entende o Teu chamado, que saiba que o Senhor é Deus grande e poderoso, que vem exaltar e bendizer o Teu nome. Papai, que seja um domingo abençoado para os teus filhos. Levanta os teus filhos que estão nas cavernas, os Elias que entraram nas cavernas. Senhor, levanta Alaite Caramaia, os profetas da última hora. Levanta pessoas com compromisso na obra e abençoa, Pai, a minha viagem para a Amazônia na próxima Decaia Sébia. Dia 13, vamos estar viajando para Tefé.
abençoa a irmã Marlene, abençoa a equipe de missões que vai estar naquela terra, usa nossas vidas, que o Senhor faça grandes coisas naquele lugar e o nome do Senhor, papai, seja glorificado. O Senhor já tem falado comigo dessa viagem e sei que grandes coisas maravilhosas o Senhor vai fazer naquele lugar, que almas se rendam, recamachai os teus pés, vidas sejam curadas, batizadas com o Espírito Santo, libertas das opressões e dos demônios, e o nome do Senhor, papai, seja glorificado. Levanta paralítico, abre os olhos do cego, dá voz ao mudo, cura o câncer, cura as doenças que o homem não pode curar, faça sinais, prodígios e maravilhas naquela terra, em o nome de Jesus. E abençoa o teu povo nesta manhã. Deus abençoe, em nome de Jesus, todos os irmãos que estiveram comigo esses 3 dias na live. Bom dia com o Espírito Santo. E o chamou Efraim. E Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Paz do Senhor, meus queridos, e tenha um ótimo dia em nome de